Amém. Fabrício, Amém. Graça e paz, irmãos. saudade, irmão. Estão Saudade ouvindo de bem? vocês aí. Muito bom podermos, né, através do recurso aí da internet, pelo menos matar um pouco dessa saudade, né, com alguns. Fabrício, Amém. então, nessa noite, né, nós cremos aí que o Senhor tem uma palavra poderosa através da sua vida, né, para compartilhar conosco. E que você, então, possa, mais uma vez, ser tremendamente usado por Deus aí. A palavra é com você. Nesse momento, quero só ouvir aí e ser ministrado, ok? Aleluia. Amém. Estão ouvindo bem aí, Marcelo? Ótimo, tá ótimo. Amém. Pessoal, se tá ok para vocês, dá um okzinho aí também, mas para mim o som tá maravilhoso. Amém. Amém, irmãos. Que bom, né? Podermos aí ver o pastor Marcelo aí, né? A imagem, rever como é que tá, os outros irmãos aí. Né? Que bênção. Seja bem-vindo também os visitantes que estão aí, né, nos visitando aí na célula, aqueles que, né, ainda não fazem parte da igreja, mas já fazem parte do corpo de Cristo, porque estão aí reunidos na célula. Então, que bênção poder estar junto com os irmãos. Né? Então, assim, Deus já tem falado muito conosco algumas coisas, né? Sabemos que é um tempo onde precisamos muito mais da presença dele, né, daquilo que ele tem nos ensinado na palavra, para podermos continuar firmes. Então, eu queria compartilhar com os irmãos algo que Deus tem falado comigo, que está lá em Gênesis, no capítulo 6, né, no Gênesis 6, e a partir no versículo 8, fala assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. O versículo 9 fala assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre que voz nós temos ouvido. O que eu e você nós temos ouvido nesses dias? Tantas coisas, né, nós temos ouvido, tantas notícias, tantas informações, tantas coisas, mas eu queria, né, me falar para você sobre aquilo que o Senhor falou aqui, que nesse tempo aqui era um tempo difícil, onde Deus, né, estava, né, trabalhando, né, na terra, e Deus vira e fala que Noé achou graça diante do Senhor. E eu e você, né, nós temos que entender o que Deus tem falado conosco nesses dias. Qual é a voz que eu e você tem ouvido nesses dias? Será que eu tenho ouvido a voz da fé, a voz que me anima, que me fortalece? Ou eu tenho ouvido as vozes, né, de notícias que me fazem ficar com medo, preocupado, ansioso? Mas eu e você, nós temos que ouvir aquilo que a palavra de Deus nos fala. E entendendo aqui um pouquinho sobre Noé, eu fico pensando, será que Noé também não estava preocupado com tudo aquilo que poderia vir a acontecer? E mais para frente nós vamos ver lá no versículo 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que eu farei perecer juntamente com a terra. Nesse versículo aí, Deus fala com Noé. E será que Deus tem falado comigo, com você? Eu tenho certeza, irmãos, que aí na sua casa, no seu particular, no seu tempo a sós com Deus, Deus tem falado com você. Deus tem te ensinado, Deus tem te animado, mas eu e você, muito mais nesses dias, precisamos estar ouvindo aquilo que Deus tem para falar comigo e com você. Porque Deus tem guardado a sua vida. Deus tem guardado a sua casa, Deus tem guardado a sua saúde, porque isso é promessa dele para a minha vida e para a sua vida. Mas eu preciso estar atento à voz de Deus, eu preciso parar de ouvir aquilo que esse mundo, aquilo que as notícias, aquilo que o diabo tem pregado nesses dias, e ouvir aquilo que Deus tem para falar comigo. Porque quando eu ouço a Deus, quando Deus fala comigo em algumas coisas, eu volto para mim e olho para dentro do meu coração, e é um tempo de eu e você analisarmos como nós temos andado. Será que Deus não nos parou nesses dias e não nos aquietou nesses dias porque Ele quer trabalhar algo no meu e no seu coração? Porque tudo isso que tem acontecido, não só na nossa cidade, mas
no mundo inteiro, em geral, é uma forma onde Deus tem usado, muitas das vezes, para falar conosco, para nos trazermos de volta aquilo que é a essência. Ou seja, tudo hoje já não faz mais sentido. Seja o dinheiro no banco, seja as outras coisas, isso não faz mais sentido. Por quê? Porque hoje nós precisamos olhar para dentro de nós e ver aquilo que está dentro do nosso coração. E Noé, irmãos, Noé achou graça diante do Senhor. E se nós formos continuar aqui mais para frente, nós vamos ver no versículo 22. No versículo 22 fala assim: assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Ou seja, Noé obedeceu a Deus. E eu e você precisamos, nesses dias, entender que nós dependemos dele. É ele quem tem cuidado de nós. E nós precisamos obedecer a Deus muito mais. Por quê? Porque os dias são difíceis, as situações estão complicadas. Mas Deus, irmãos, Deus não desampara o justo. Deus promete guardar a minha e a sua casa. E qual que é a resposta, então, que eu tenho dado para o Senhor? Eu tenho dizido sim a Deus? Ou seja, eu tenho ouvido a voz de Deus? Ou eu tenho ouvido as outras vozes? Que outras vozes são essas? A voz do medo, a voz da preocupação, a voz da ansiedade. Será que vai faltar? Como é que vai ser de agora para frente? Irmãos, não interessa o que aconteça de agora para frente. O que importa é eu e você estarmos ouvindo aquilo que a palavra nos fala. E aí a palavra de Deus nos garante que Ele vai guardar a nossa vida. Que Ele vai guardar a nossa vida. Então é um tempo de nós olharmos para nós e olharmos qual tem sido a nossa atitude em meio a tudo isso. Não é um tempo onde nós possamos nos preocupar, mas é um tempo onde nós possamos nos arrepender. Por quê? Porque é um tempo de arrependimento, onde Deus quer falar conosco, onde Deus quer nos ensinar algo. Mas para que Deus possa nos ensinar algo, nós temos que fechar os nossos olhos, os nossos ouvidos, para aquilo que nós temos ouvido aí fora e olharmos para dentro de nós. O tempo, a quantidade, será que quando vai terminar tudo isso? Irmãos, não tem uma data prevista. Quem vai fazer essa data somos nós, aquilo que está no meio do seu coração. A mudança que Deus quer fazer em nós, como cristãos, como filhos de Deus. Que eu e você, nesses dias, então, possamos entender um pouco sobre isso. Deixe Deus falar com você. Não se preocupe com aquilo que o noticiário, com aquilo que as pessoas têm falado. Morreu tantos estão infectados. Meu irmãos, é uma promessa de Deus guardar a minha e a sua casa. Mas para isso eu preciso ser como Noé, porque Noé, nesse tempo aqui, Noé estava ouvindo a Deus. E Noé ouviu a Deus e obedeceu a Deus. Não foi fácil para Noé obedecer a Deus, porque eu fico imaginando, né, as outras pessoas que estavam à sua volta, né, não fala na palavra, mas as outras pessoas ficam pensando, esse cara é maluco, esse cara não está entendendo as coisas. Né, e aí, trazendo para os nossos dias, será que ele não está vendo noticiário aí, que as coisas vão piorar, que a situação agora, né, tende a se agravar ainda mais? Mas Noé não olhou a isso, Noé continuou confiando em Deus e na palavra, naquilo que ele tinha ouvido. Então eu e você precisamos colocar os nossos joelhos no chão e orarmos e falar, Deus, eu quero ouvir a sua voz em meio a tudo isso. Eu quero que o Senhor me mostre o porquê de tudo isso na minha vida, não no meu país, no mundo, mas na minha vida, por que isso tem acontecido. E assim, irmãos, nós iremos vencer, assim nós iremos passar em fé, jamais duvidando, jamais desacreditando daquilo que é promessa de Deus para mim e para a sua vida. É um tempo onde todos têm falado, e nós temos visto também, que é um tempo onde a igreja irá crescer, a igreja irá romper. Por quê? Porque nós iremos nos voltar para Deus como nunca antes. Mas nós precisamos nos voltar para Ele como nunca antes. Assim nós veremos o mover, o agir sobrenatural de Deus. Então isso, né, é que nós temos que entender, será qual voz eu tenho ouvido nesses dias? Será que eu e você iremos continuar do mesmo jeito? Eu tenho certeza que não. Na minha vida já mudou muitas coisas. E eu tenho certeza que na sua vida também irá mudar muitas coisas.
algo particular, Deus tem falado dentro do meu coração, algumas atitudes, algo, né, tem acontecido dentro de mim. Eu tenho certeza que nós não seremos mais as mesmas pessoas. Não só nós, mas todas as pessoas. Por quê? Porque esse é um tempo onde Deus tem usado. Ainda que nós sabemos que é um tempo difícil, mas é um tempo onde Deus tem usado para nos tratar, tratar o ser humano, filhos dele, a quem ele criou, a quem ele chamou. Então nós temos que ouvir a Deus, entender o plano, o propósito dele. Eu fico pensando aqui, né? A palavra de Deus fala, né? Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e voltar para mim, eu ouvirei do céu e sararei essa terra. Então isso é uma promessa, irmãos. Deus sarar a nossa terra, a nossa casa, a nossa família. Porque começa por nós, é dentro de nós, dentro da nossa casa. E aí vai externar para todos os de fora. Então Deus quer sarar a nossa vida, né? Não fique, né, preocupado, não fique aí achando o que pode acontecer agora, mas entenda que é um tempo onde Deus tem cuidado. Eu tenho certeza, irmãos, que como igreja, como o pastor Marcelo tem falado aí, nós seremos igreja ainda muito mais, por quê? Porque nós veremos o amor entre nós, entre os irmãos, um ajudando o outro, um fortalecendo o outro. Aquele que tem condição financeira ajuda financeiramente, aquele que não tem, mas com a sua oração ele ajuda, com a palavra de ânimo ele ajuda. Então não é tempo, irmãos, de nós ficarmos aí, né, preocupados, mas é um tempo de nós deixarmos Deus falar conosco. Deus quer te usar, Deus quer usar a minha vida, a sua vida. Eu tenho certeza que Deus já tem falado algumas coisas com você em particular, dentro da sua casa. Eu tenho certeza que você tem orado mais, você tem jejuado mais, você tem buscado mais. Então, esse é um tempo, irmãos, um tempo onde Deus vai nos levar a olhar para dentro de nós e buscarmos a Ele, e para que nós possamos nos encontrar como Noé. Porque Noé achou graça diante do Senhor. Eu fico pensando, né, será que Deus olha para nós e fala, nossa, eu achei graça ali naquela casa, naquela pessoa. Né? E isso é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Não deixe de ouvir a Deus. É isso que te fortalece e que te faz continuar caminhando. Não deixe, irmãos, de ouvir a Deus, de ouvir a palavra, de entender que aquilo que você lê é verdade e se cumpre. Então, busque a Deus como nunca antes. Né? Não use esse tempo para ficar aí, né, distraído com tantas outras coisas. Mas use esse tempo para buscar o Senhor como nunca antes. Através do jejum, através da oração. Né? Todas as pessoas que nós conversamos, as pessoas falam assim, eu espero que isso passe logo. Irmãos, isso só vai passar quando eu e você, né, nos voltarmos para dentro de nós e olharmos o que está dentro do nosso coração. Aí sim as coisas vão mudar. E aí você vai ver que nunca mais será o mesmo. Por quê? Porque Deus vai começar a mover. E quando Deus move, irmãos, ninguém pode segurar. Então, que Deus possa nos abençoar ainda muito mais nesses dias. Né? Essa é uma palavra que estava no meu coração, né? Tanto para mim, como Deus já tem falado comigo sobre isso. Eu preciso me voltar para Ele, ouvir aquilo que Ele tem para mim. E como que eu ouço isso? É através da oração, do jejum, da intimidade, da busca, louvando a Ele, adorando a Ele. Coloque louvor na sua casa, irmãos. Vai orar, vai louvar a Deus e você vai ver o agir de Deus, Deus movendo as águas, movendo sobrenatural. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, né? Que Deus possa continuar nos fortalecendo, nos enchendo de força, de ânimo, né? Que possamos a cada dia, né, ser essa igreja que ama uns aos outros, que acolhe uns aos outros e que fortalece também. Amém? Fabrição. Senhor, a paz de Jesus Cristo esteja sobre a vida dos irmãos. Amém. Fabrício, então, muito tremenda essa palavra, né, que Deus colocou aí na sua vida, irmão. É uma palavra que a gente compartilha também. Mas você, né, falou aí sobre ouvir de Deus, né? E para a gente ouvir de Deus, eu vejo que muitas pessoas às vezes falavam muito sobre
às vezes o tempo, a correria, né, o ativismo, coisas que nós há pouco tempo falávamos tanto, e agora nós estamos parados, a maioria de nós parados em casa, né? Alguns ainda trabalhando, mas a gente vê que ainda assim mesmo reduzido. E que conselho você daria aí, então, para que nós não perdêssemos esse tempo, essa oportunidade, como você falou bem, que Deus está nos dando para ouvir a voz dele? Você já falou algumas coisas aí, né, sobre como ouvir essa voz de Deus, mas quais os conselhos que você poderia dar aí nesse momento para a gente não perder essa oportunidade, esse momento que eu entendo também que Deus está dando para a igreja, né, para preparar a igreja, porque senão, se nós não entendermos isso, pode passar o tempo e isso não significou nada e nós não crescemos nada, né, na intimidade e no conhecimento de Deus. Então, queria que você compartilhasse aí rapidinho algumas dicas, então, né, para a gente poder aproveitar esse tempo agora, para ouvirmos a voz de Deus. Amém. Então, irmãos, assim, é algo simples, né? Assim, é algo simples. Você está na sua casa, o que que você deve fazer? Você deve orar, ler a Bíblia, colocar um louvor e ter esse tempo. Você pode assistir televisão? Pode, irmão. Não estamos aqui proibindo ninguém, mas tira esse tempo para você buscar a Deus. Se você tem o costume de deitar, acordar mais cedo ou acordar mais tarde, não sei, mas tira um tempo para você louvar o Senhor na sua casa. O pastor Marcelo falou aí sobre a limpeza, sobre a faxina. Irmãos, coloque um louvor, se aproxime do Senhor, deixe Ele falar com você, deixe Ele ministrar o seu coração através das canções, através dos louvores. Separa um tempo para ler a palavra. Nós estávamos ouvindo a palavra do domingo, do pastor Hiroki, e ele lembrou bem, falou, deu uma sugestão para lermos o livro de Daniel. Nós leia o livro de Daniel, né? Deixe Deus falar com você. Se você não entendeu, volte lá. Né? E oração. Oração, chame a sua casa, reúne os seus filhos, né, no almoço, né? Ore com eles aí, ore com, né, junto à sua família. Deixe Deus trabalhar, fazer algumas coisas. E nesse tempo, irmãos, procure olhar para dentro de você, dentro da sua casa, né? Olhar aquilo que tem estado no seu coração. Há quanto tempo você não parava para ver? Às vezes eu sento ali no portão da minha casa e eu fico pensando, nossa, eu não sabia que o céu era do jeito que era. Então, assim, aí isso é que é simples, mas você vê a grandeza de Deus, você vê o amor de Deus, você vê o cuidado de Deus com a sua vida, esse tempo, né? Também, Fabrício, mas você está, né, tudo bem? Não, irmão, não está tudo bem, não. Mas você vê as coisas, você vê um milagre, você vê as coisas de Deus. Deus abre uma porta que você muito menos esperava. Isso é o quê? Isso é o cuidado de Deus. Então, tire esse tempo, né? Procure, assim, se afastar daquilo que te traz preocupação, aquilo que faz a sua alma ficar estressada, ansiosa, e busque em Deus o refúgio, a fortaleza. Essa seria, assim, uma sugestão, Marcelo. E dentro disso, né, que você está colocando bem aí, muito bem, Fabrício, eu entendo que nós precisamos mesmo, né, queridos, assim, tendo esse tempo todo agora à nossa disposição, nós precisamos criar, dentro disso, bem colocado aí por você, né, momentos para buscar o Senhor, uma disciplina na nossa vida, né? Eu creio que esse tempo também, onde nós, assim, temos todo o tempo agora, se nós não determinarmos, queridos, horários para nós realmente termos esse tempo de qualidade, porque agora nós temos tempo, né? Antes, talvez, as pessoas sempre falavam, né, a gente trabalha, casa, aquela correria, mas hoje nós temos o tempo, né? Eu acho que Deus está nos provando e nos mostrando que é possível, né? Então, ele parou tudo para nos chamar a atenção. E nós precisamos, assim, né, Fábio, dentro disso, criar uma disciplina espiritual, irmãos. Porque nós precisamos aumentar e crescermos na intimidade com Deus nesse momento, para nós podermos suportar aquilo que virá. Então, eu tenho entendido dentro dessa palavra sua, né, Fabrício, até para eu ouvir de Deus, mesmo tendo tempo, se eu não criar uma disciplina, para eu poder ter o meu tempo a sós, o meu TSD, ir para o meu quarto secreto,
ler a palavra, meditar na palavra, eu vou deixar dia passando e às vezes eu não faço nada naquele dia e aí terminou o dia, eu nem, né, com todo o tempo aí em casa, nem li a palavra, nem orei, nem falei com Deus. Então eu acho que a disciplina nesse momento é muito importante, né? Isso mesmo. Isso mesmo, né? Porque se a gente não criar isso, vai passando as coisas, né? E tudo nos rouba esse tempo, né? Mas essa disciplina nos faz ser essas pessoas disciplinadas, né? Que tem um compromisso, não com as pessoas, mas um compromisso com o Senhor, com o Pai, com aquele que nos ama e tem cuidado de nós. Isso mesmo. Amém, Fabrício. Quero te agradecer mais uma vez, meu irmão. Você é bênção mesmo para nós, né? E você, sua casa, a Nube, os meninos, nós ficamos muito Amém. felizes aí de ver que Deus está cuidando, né, e falando com vocês aí de uma forma especial. Amém? Obrigado, que o Senhor te Amém. abençoe aí, viu? Glória a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe e tenha uma